Shalom Haverim, Shalom amigos, Shalom Ahim, Shalom irmãos, que neste exato momento o eterno, soberano, Criador dos céus e da terra esteja derramando sobre a sua vida algo extraordinário, uma bênção sobrenatural da parte do Criador, trazendo sobre você o suprimento de todas as suas necessidades, pois ele diz que ele é quem supre todas as nossas necessidades. Eu simplesmente não sei qual é a urgência que você tem enfrentado, se é uma cura, se é a prosperidade, se é a libertação. Eu não sei pessoalmente. E se eu fosse citar a vida de cada pessoa que assiste os vídeos que eu gravo, então seria muitas pessoas. Mas o Eterno fala ao meu coração, a palavra de Adonai veio e me disse que eu vou liberar daqui a pouco uma bênção, através de um copo com água. Segura aí na sua mão, prepara aí o seu copo com água, né? E eu quero liberar esta bênção sobre a sua vida. A Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Daqui a pouquinho eu quero estar liberando essa bênção sobre você. Se não for nesse vídeo agora de 10 minutos, será no próximo. Uma pessoa perguntou para eu e disse: profeta, o senhor tem o ministério de profeta, mas qual é a diferença do ministério de profeta e o ministério de pastor, bispo, diácono, diaconisa, quer dizer, né? Olha só, e presbítero, pastor, apóstolos, né? Qual a diferença? Por que o senhor se intitula profeta? Na verdade, não é algo que eu escolhi. Não é algo que eu escolhi. E, no entanto, quando Elohim me deu esse ministério, eu relutei muito porque eu não queria esse ministério. Eu não queria esse ministério, eu achava que eu tinha que exercer outro tipo de ministério, e eu não queria o ministério de profeta, de Navi. Porque o ministério de Navi, de profeta, é um ministério muito complicado. As pessoas não sabem, não conseguem discernir. Para elas tudo vamos dizer assim, farinha do mesmo saco. Tudo é a mesma coisa, não é. Quem tem um ministério de profeta, quem tem um ministério de doutor, de professor, de ensinador de justiça, são ministérios diferentes, ações diferentes no corpo de Elohim. Olha só. Mesmo você tendo duas mãos, cada uma tem a sua função. Mesmo você tendo dois olhos, se você tapar um e olhar com o outro, você vai ver que há uma pequena diferença entre um e outro. Olha só. Então, o ministério, por mais que pareça que seja parecido, há diferença entre o ministério de profeta e ministério de pastor e outros. E eu quero falar especificamente do ministério que Elohim me deu. E eu quero ler o início aqui do capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel. Está escrito assim: e veio a mim a palavra do Adonai dizendo. Lá no livro de Irmiarro, capítulo 18, ele começa dizendo também: veio a minha palavra de Adonai dizendo. Shmuel, quando ele foi entregar o recado para Shaul, ele entregou porque a palavra de Adonai veio sobre ele. O profeta, ele tem uma missão específica de transmitir a palavra de Elohim
sem adulteração, sem alteração, sem paixão. É algo da maneira que o Eterno entrega a ele deve entregar às pessoas. Um profeta que não queria profetizar naquele local, em Nínives. O profeta Jonas, ele não queria, porém o profeta não tem querer. O profeta não tem querer. Ele não tem que querer ou deixar de querer. Ele tem que simplesmente transmitir, ainda que aquilo venha trazer um dano grave para ele, ele tem que transmitir a palavra do Eterno. Por isso ele diz aqui, veio a minha palavra de Adonai dizendo, e eu já estudei sobre esse texto aqui. Da mesma maneira que ele diz lá em Irmiarro, o capítulo 18, o profeta ele tem uma missão específica, em outras partes também fala a respeito da palavra, capítulo 10 também fala sobre a palavra, ouvir a palavra do Adonai. A palavra do Adonai que veio a Irmiarro dizendo, primeira função de um profeta, obedecer a palavra, ensinar a palavra. Existem 3 regras para alguém ser um pregador das Sagradas Escrituras, para alguém ser um profeta. Primeiro, o profeta ele tem que primeiro se converter ao Eterno. Não é a uma religião, a outra religião, não. É ao Eterno. A fé de um profeta não depende de religião alguma. Segundo, ele tem que aprender a palavra. Porque se ele não aprender, ele não pode transmitir. Se ele não tiver conhecimento, ele não pode transmitir a palavra. Porque não existe nada mais essencial para a sabedoria, o entendimento e o conhecimento do que as Sagradas Escrituras. Somente depois que ele aprendeu, que ele se converteu, Eliseu, ele estava no campo trabalhando, ele era agricultor. Aí um forte abraço a todo o pessoal do agronegócio, os agricultores, pecuaristas, piscicultores e etc. Eliseu, ele era agricultor. Elial passou por ele e chamou ele. E de imediato ele se converteu. E lançou a mão do arado. Aí entra aquela expressão. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Elishayahu, que estava arando a terra, ele lançou a mão do arado. E seguiu Elial. Então ele se converteu. E durante um período de tempo ele andou com Elial. Ele andou bastante tempo com Elial. Ali na Bíblia está um resumo. E ele andou fazendo o quê? Aprendendo a palavra. Somente depois que ele havia aprendido a palavra, que ele pôde transmitir a palavra. Eu vejo muitos aí dizendo que é profeta, que é pregador, que é pastor, que é etc. E que não tem o mínimo conhecimento da palavra. Não tem o mínimo, não tem o básico, o mínimo conhecimento da Sagrada Escritura. E querem ensinar. Isso não é profeta, isso não é pastor, isso não tem qualidade nenhuma para poder ensinar as Sagradas Escrituras. Primeiro, conversão. Segundo, aprendizado. Aí sim vem a transmissão. E vem a minha palavra de Adonai dizendo. Esse é o primeiro item de um ministério profético, de profeta.